Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Vodcast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, claro, sempre com um programa novinho para você. E junto comigo, não é ele, é ela, Cris Bonaccini. Tudo bem, Cris? E aí, Vini, tudo bem? Tudo bem, pessoal do Vodcast? Bom, é isso aí, esse mês, especial mês de outubro, né? Especial mês do podcast, onde teremos episódios só com podcasters. E no programa de hoje temos a honra de tê-las aqui em nosso podcast, né? Nós somos muito fãs. Operários. Exatamente, somos operários, né? E fãs incondicional, né? Dessas meninas aqui, que é o Fábrica de Crimes, que é a Mari e a Robi. Tudo bem, meninas? Olá, tudo bem? Me chamo Mari, sou uma das hosts, né, do podcast Fábrica de Crimes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. A gente está muito feliz. Eu sou a Robi, né? E também apresento a Fábrica com a Mari. A gente ficou super animada com o convite de vocês e vamos em frente. Outubro é o mês especial do podcast e teremos 4 episódios com os podcasters mais inusitados da podosfera. Inusitado? Não tinha uma palavra melhor, não? Ah, para de gracinha, tô gravando a chamada. Wesley Zop, do podcast Chorume. Beleza, mestre! Domênica Mendes, do podcast Perdidos na Estante e do projeto O Podcast é Delas. É um prazer estar aqui. Mari e Robi, da Fábrica de Crimes. Olá, operários! Eu sou a Mari. E eu sou a Robi. E um episódio especial com Cosquices da Malta. Dropzilla. Escola Pública Podcasts. Podcast Lembrei. Press Starcast. Acesse vodcast.com.br e fique por dentro das novidades. Ouça podcast. Conheça o Vodcast. Podcast. E aí a gente tá ansioso aqui. Nossa. Confesso que eu tô nervoso, hein, Cris? Gente, eu saí do bastidor do Vodcast, cara. que eu praticamente não tenho... Eu não apareço muito aqui, não. É só um evento especial, mas... Eu falei, não, Fábrica eu tenho que participar, porque eu sou mais fã do que bastidor. Que honra pra gente também. A gente ficou muito feliz que vocês aceitaram o convite. E a gente quer mostrar para os operários um pouquinho mais das meninas aí que apresentam esse fantástico Fábrica de Crimes. Exatamente. E pra gente começar, eu vou começar pela Mari. Queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Fala um pouco de você. Quem é você, Mari? Bom, olá, ouvintes do podcast. Eu sou a Mari, Mariana, né? Eu posso dizer que eu tenho 29 anos, eu sou aqui do Rio, carioca. Sou amiga da Robi, que é a Roberta, há mais de 10 anos. E somos advogadas. E a gente começou com o projeto do podcast há exatamente quase um ano atrás. Dia 31 de outubro, Halloween, vai fazer um ano do lançamento do Fábrica. Vou deixar os outros detalhes para a Robi. Eu sou a Robi, né, Roberta. Bom, eu apresento o Fábrica com a Mari já tem agora quase um ano. Como ela falou, nós somos advogados, então a gente sabe que muita gente fica às vezes curioso, né, para saber o que a gente faz. Sim. A gente não é da área dos crimes, né, mas a gente trabalha aí cada uma na sua área. Eu não sou do Rio, mas eu moro aqui no Rio, né, na verdade eu sou do interior do Paraná. E fui de uma cidadezinha, Irati. Não sei se vai ter alguém ouvindo de Irati. Manda um beijo pra Irati. Beijo, Irati. Mas é isso. Poxa, que legal. Então, a gente tá cheio de dúvidas aqui. Eu vou começar pela primeira pergunta, né? Eu queria saber de vocês, como surgiu Fábrica, como surgiu a ideia, fantástica por sinal, né? Do Instagram também para acompanhar as imagens dos casos e tal, então uma coisa simultânea junto com o podcast e também ligando com o Instagram. Como é que surgiu essa ideia de vocês? Legal. O Fábrica, ele tem assim quase, eu diria que até um pouco mais de um ano, né? Porque começou mesmo quando eu morava fora, então eu cheguei a morar na Califórnia por um tempo, e lá nos Estados Unidos eles têm o hábito, né, de ouvir muito podcast. Então podcast é uma coisa muito disseminada lá, e aqui não era tanto.
Uhum. Então, eu peguei esse hábito de ficar ouvindo, principalmente podcast de True Crime, né? Eles adoram, é uma febre. E tem um podcast em específico, né? E aí eu recomendo pra todo mundo, que chama Crime Junkie. Então, se vocês gostam aí, né, do nosso estilo, vocês com certeza vão gostar. Tem uns crimes, assim, bem sinistros lá. E eu era viciada, só que eu não tinha ninguém pra conversar comigo sobre o podcast. Então eu mostrei pra Mari, né? Eu e Mari, a gente é amiga há muitos anos. Falei assim, acho que ela vai gostar. Ela também gosta de filme de terror, essas coisas. É verdade. E não deu outra, ela ficou viciada, a gente ouvia sair toda segunda-feira, né? Então toda segunda a gente escutava, ficava conversando, até o momento que eu pensei assim, tá, beleza, eu tava voltando pro Brasil nessa época, eu falei, vamos fazer o nosso podcast. E aí ela não aceitou. Como ela assim? Não quis. Porque nós somos mais introvertidas do que extrovertidas, né? Então a gente é mais tímida mesmo. Ela falou, não, você tá doida, que isso, nada a ver. Dá certo lá fora, aqui nunca vai dar certo. Eu, tá bom. Esperei um tempinho, né? Fui ali, falei de novo. Falei, amiga, pelo amor de Deus, vamos fazer um podcast, vai ser muito legal. E na época ainda não tinham, né, outros podcasts desse gênero. Uhum. E aí ela falou assim, tá, vamos ver como vai ser. Topou, a gente gravou o primeiro episódio, estamos aqui até hoje. Mas eu entendo essa questão da gente ser introvertida, porque eu mesmo prefiro ficar sempre ali, só na pauta, só na indicação, às vezes fazendo... Antes da pandemia, eu gostava de receber, o pessoal a gente trabalha em home office, né? Então o pessoal vinha gravar em casa e eu fazia ali um petisquinho pro pessoal e tudo mais. Eu sou mais ali da área do bastidor. Você é do mesmo. backstage, eu né? Sou, Isso. mas eu sou muito tímida também. Pra eu falar, gente... É que assim, não tem câmera, né? Então a gente fica um pouco mais à vontade. Mas mesmo assim, depois que você ouve, você fala assim, nossa, que estranho, né? É muito estranho. Na verdade, quando eu tava viajando para uma cidade aqui do Rio, do estado do Rio, e não foi, Rob? Você me mandou um episódio do Crime Junkie. Sim. E de outros episódios, de outros podcasts. Eu comecei a ouvir o Crime Junkie e eu fiquei uma junkie mesmo, né? Uma viciada. E eu falei, meu Deus, que coisa legal. Mas eu não dei uma força pra Rob no início, porque eu falei, quem que vai querer ouvir a gente? Eu acho que eu não vou conseguir falar o que eu tenho que falar, eu acho que eu vou ficar tímida. E foi uma loucura no início, porque a gente não tinha, assim, essa confiança, né? A gente vai construindo isso com o tempo, vai aprendendo a mexer nas plataformas. A gente não tinha ideia de nada. Sim. Então foi muito assim, no susto. Do zero, né? Mas o mais legal disso tudo é que vocês criaram um jeito de contar que, de uma certa forma, te deixa à vontade de ouvir. Porque não ficou aquele terrorzão, aquela coisa. Não fica pesado, né? Não fica. Fica bom. É um negócio, assim, muito diferente. O meu marido, que não curte, ele falou, primeiro que ele ficou pasmo, assim, com a ideia do Instagram caminhar junto. Gênias! Ele falou essa palavra desde o começo. Elas são gênios. Gente, eu preciso falar pra elas que elas são gênios, porque eu não vi isso em lugar nenhum. Uma sacada Fantástico. monstra, cara. O que é isso? Então, assim, vocês têm um jeitinho que encanta na hora da gente ouvir, sabe? Não tem aquele peso, apesar dos crimes serem todos muito... né? A gente fica meio assim e tal, mas é uma maneira leve de contar. Nossa, eu tinha muito medo disso no início, né, Rob? De ficar monótono, das pessoas falarem, duas vozes femininas falando muito parecidas, talvez um pouco aguda. Acho que as pessoas não vão querer ouvir, mas muita gente fala isso, que o modo como a gente acaba narrando, né, no final, é, digamos, legal por conta do assunto que é pesado. Exatamente. Quebra, isso, né? Verdade. Então dá uma quebrada. E essa ideia de botar efeito, a gente foi adicionando com o tempo. Tanto que os primeiros são bem diferentes desses últimos, né? E a gente morre de vergonha. A gente morre de vergonha. O Vinícius também. Primeiros, Vinícius tem vergonha do primeiro episódio do podcast. Eu também. Eu entendo vocês. Pois é duro, cara. Não é fácil, não. Mas assim, uma dúvida que eu tenho. Logo quando vocês lançaram o primeiro episódio, o segundo e tal, no comecinho, quando vocês perceberam essa dimensão que o Fábrica tomou? Nossa, é difícil, hein? Porque a gente nunca Foi logo parou. no começo ou não?
Não, no inicinho, ó, pra vocês terem uma ideia, isso é uma coisa que acho que a gente não fala muito. Uhum. A gente tinha tanta vergonha de gravar o podcast que a gente decidiu, a gente fez um acordo entre a gente que só um outro amigo nosso, né, que é um dos nossos melhores amigos, ia saber, que é o Felipe. Fora ele, ninguém mais podia saber. Então a gente escondeu de todo mundo por, assim, eu diria que uns 6 meses. Nossa. Né? Nossa. E ainda esconde de algumas pessoas. De algumas pessoas da família, principalmente, que às vezes não entenderiam, né, pra falar sobre crime e tal. Sim. E a gente tinha muita vergonha. Então a gente ficava ali, realmente, vamos lançar um podcast, mas não é pra todo mundo ver, vamos esconder de algumas pessoas. Sim. E quando a gente viu que pessoas que a gente nunca tinha visto na vida estavam vindo falar com a gente, falando, pô, gostei, pô, sou operário, a gente ficou, não, pera, estão falando do nosso podcast? Como assim? Dando certo. Alguma coisa tá dando certo. E aí a gente começou a investir, caiu de cabeça. Poxa, que legal. É porque assim, eu imagino também, porque pra eu divulgar, pra falar que, gente, eu amo, aí vê lá, fábrica de crimes. Nossa, mas a Cris é meio psicopata, né? Porque que fábrica de crime? O que ela tá escutando de crime? Você tem essa impressão, eu imagino vocês fazendo, né? De achar que o pessoal pode estar julgando, ainda mais da família, o pessoal que é ali perto. Eu acho que deve dar essa sensação mesmo. Mas não tô dá nem, esse medo um pouquinho. A Netflix não dá conta de produzir. Meu marido fala que eu zero Netflix, porque não dá conta de série de serial killer. Eu não assisto muito de terror de espírito, não é muito minha praia, não. Mais de serial killer, de caso real e pererê parará. Sim, se eu você zero abrir tudo. minha conta no Netflix, é só true crime. Então, Terror, que eu gosto também. eles não, meu marido fala assim, eles não dão conta de produzir pra você, não. Isso é ótimo. Continue, Netflix. Eu ia fazer a segunda pergunta, mas aí, na verdade, vocês meio que já responderam. Que a gente ia perguntar se vocês atuam na área criminal, né? Como vocês falaram que são advogadas. Uma outra questão que a gente queria saber é as informações, assim, como vocês conseguem todas as informações? Porque eu tive a impressão que algumas coisas que vocês citam, a gente nem chegou a ver na mídia, de alguns casos. Então, na verdade, casos brasileiros a gente procura em português. Casos estrangeiros, a gente costuma procurar tudo em inglês. Então, por exemplo, aquele caso da Catherine Knight, que é terrível lá na Austrália, a gente procurou tudo em inglês, porque tem mais fonte, acaba aparecendo mais detalhes que não vão aparecer em páginas do Brasil. Então, eu acabei achando a sentença, por exemplo. Né, eu acabei traduzindo o pedaço que eu achei que fosse interessante e traduzir para o podcast. Então, essas informações, às vezes, não vão estar no site brasileiro, mas vão estar no estrangeiro. Aí eu acho legal, né? Porque você acaba adicionando informações que as pessoas vão procurar e falar, onde que ela achou isso? Mas, na verdade, exatamente. não tem nenhum mistério. Mas, assim, tem casos brasileiros que a gente consegue entrar em algum processo e ver, mas são domínio público, né, Rob? Sim, tudo que a gente vê do Brasil dá, às vezes, essa impressão mesmo, né, de que a gente tá achando informação que é confidencial, mas na verdade não, né, tudo é domínio público, a gente faz questão também de colocar as fontes, né, então alguma coisa mais específica, assim, por exemplo, no último caso da Flor de Lis que a gente publicou, tinha muita informação que as pessoas às vezes não sabiam, mas é porque é um caso muito complexo, né? É um caso que é difícil de entender. Então, para eu entender mesmo, eu tive que desenhar lá um esquema de todo mundo da família. Então, a gente falou assim, gente, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, tem aqui as fontes, né? Com as entrevistas completas e tá tudo lá. Mas é o que a Mari falou, quando é um caso estrangeiro, geralmente a gente nem perde tanto tempo procurando aqui, né, nas fontes em português, a gente vai logo direto na língua nativa, às vezes até traduz, já aconteceu do espanhol, do francês também, né, já aconteceu, e a gente vai fazendo isso porque é mais ali na raiz, né, da informação daquele caso. Exatamente. Esse da australiana, eu preciso te falar que realmente me chocou, assim, pelo fato dela ser uma mulher. Gente, como uma mulher tem a capacidade de fazer tudo isso? Isso, verdade. Foi espantoso, né, cara? Muito, verdade.
Esse é pesado. Ficou conhecido como um dos casos mais assustadores da Austrália. É. E o da Flor de Lis, que é o último, eu acabei ouvindo ele quase 2 vezes, na verdade. Algumas partes eu voltava pra poder entender. Isso, foi difícil acompanhar. É difícil, né? Porque, Nossa. gente, como que, né? Como que essa mulher, sei lá, é um negócio bem louco demais. É que assim, Muita informação, né? Quando passa essa questão dela na TV, aqui em casa a gente já não acompanha mais TV. É sempre YouTube, Netflix, a gente não assiste mais TV aberta. Então, assim, eu não tenho mais paciência para ver um jornalista explicando o que aconteceu no caso. Porque você não consegue saber se é verdade, se não é, se é boato, se estão aumentando, se não estão. Aí começa a falar, você já até desanima, né? Então, assim, a gente sabe que tem muita informação sobre o caso dela, mas tem muita especulação, muita teoria, muito blá blá blá. Então, você fica até meio... Aí, quando eu comecei a ouvir o podcast, normalmente eu ouço trabalhando. E até o Vinícius uma vez veio aqui, ele falou assim, cara, como você consegue? Porque eu tava escrevendo... E ele, mas não você dá, tá escrevendo, cara, tá como. ouvindo, como é que você tá fazendo? Quando é alguma processo coisa de criação, assim... como é que você... eu tenho que parar. E da Flor de Lis eu falei, não, eu não consigo trabalhar ouvindo, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra poder concentrar. Gente, eu não consegui, era tanta coisa que eu falei... É muita informação, até eu quando fui reouvir. E outra, é muita loucura o caso dela, né? É uma loucura. Nossa, a gente pensou, né, se a gente ia fazer. Quando ficou mais bombado, né, esse caso, muita gente veio pedir pra gente. Faz a Flor de Lis. A gente ficou, cara, a gente vai fazer a Flor de Lis. Porque é tanta coisa. Medo, né? Que vai medo. dar um trabalhinho, né? Que trabalho. Fora que a gente, se vocês forem reparar, costuma fazer casos que já estão fechados, né? Sim. Porque você tem aquela segurança, já tem uma sentença que transitou, alguma coisa assim. Agora, a Flor de Lis, que é um negócio que tá aí, né, quente, mas a gente não podia perder essa chance, né? Tá realmente muito falado, então a gente falou, não, vamos fazer e soltamos e seja o que Deus quiser. E o pessoal adorou, né? Tá com vários comentários lá no Instagram no caso dela. Tem sido bem legal a resposta. Legal. Na verdade, foi o episódio que a gente mais recebeu direct, né? É mesmo? Sim. Olha só, que legal. A gente nunca recebeu tanta mensagem. Eu queria tanto que vocês fizessem esse caso. O pessoal ficou... Nossa, o pessoal riu muito do nosso spoiler. Muito. Quer saber a marca do chinelo? Qual que é o chinelo? Não, eu achava que ia ser uma coisa séria. O pessoal kkk rindo, assim. Caraca, que legal. Porque só explicando pra quem não conhece, né, a gente costuma sempre, antes de publicar o episódio, dar um spoiler. Então a gente dá uma dica, que às vezes é difícil, às vezes é muito fácil, para os operários tentarem acertar o caso, né. E essa da Flor de Lis foi muito fácil, porque eu coloquei uma música dela, né, Mari? Então não tinha como não acertar, tava jeito, ali. Né? Não tinha como. Então criou uma expectativa maior, né? E no final a gente coloca os erros, né? Então, isso que eu ia falar. Muito bom, não tem como ouvir o podcast sem esperar o finalzinho lá, os erros de vocês. O final é icônico. Inclusive o podcast faz isso e o Vinícius é sempre o judiado, né? Porque o Otávio que edita e o Vinícius sempre dá um... Como eu não sou editor, então eu fico na berlinda sempre, Otávio. O Vinícius dá material, então, gente. Ele dá material. Exatamente. Dá material, mas isso é bom, isso é bom. Bom, agora vamos para nossa próxima pergunta aqui. A gente queria saber de vocês como é que vocês ficam pós-episódio, depois de edição e tudo mais. Assim, algum caso específico, depois de gravado, vocês ficaram abaladas? Teve alguma situação específica nesse sentido? Bom, com relação aos casos, a gente, sendo bem sincera, né, a gente já tá um pouco mais anestesiada depois de tanta tragédia, né, de ler tanta coisa. A gente já não se choca mais tanto como no início. Mas, assim, não tem como não se chocar. Isso é uma coisa inevitável, só que o nosso choque é logo no início, né? Então, a gente decide, vamos fazer um caso tal. Quando a gente senta para começar a pesquisar, levantar informação e entrar ali mesmo, né, de cabeça no caso, ali é o momento do choque, né? Então, as duas vivem aquilo ali logo no inicinho, que é um momento muito anterior a quando o episódio vai ser lançado. Mas... quando ele já tá, né, público, tal, as pessoas comentando, a gente já tá, digamos, um pouco mais acostumada, né? Só que é nessa hora da pesquisa mesmo, né, dos dados que choca mais. E existem casos que eu acho que a gente sempre fala também que são um pouquinho mais pesados. Então, por exemplo, um muito pesado é o do Rui Pedro, é o nosso episódio 6, porque ele trata da questão da pedofilia, né?
Então, a gente fala sobre um esquema de pedofilia que foi quebrado, a gente entra na questão da polícia cibernética. É um episódio que demandou muito da gente em termos energéticos. Então, o episódio, a gente regravou ele, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, porque era difícil manter a energia. A gente começava gravando animada, no final, a gente tava tão, assim, pesada, né, energeticamente, Mari, que a gente falava, não vamos soltar assim, não tá legal. Então, a gente tinha que fazer de novo. Então, isso acontece, né? Já aconteceu e acontece. A gente chegava no final do episódio já, assim, super triste. E você acaba passando isso pela voz, né? É. Então, não tem jeito. E o da Catherine Knight, que foi o episódio 15, se não me engano, eu, na verdade, fiz a pesquisa e eu fiquei, assim, chocadíssima com o que essa mulher fez. Eu falei pra Rob, na hora que a gente senta pra gravar, a gente repete várias vezes, isso acaba anestesiando, mas assim, o primeiro choque é na pesquisa, de fato, é uma coisa terrível, não tem como você explicar, né? E uma coisa legal, acho também, que talvez as pessoas não saibam, é que quando, por exemplo, a Mari fez esse caso da Catherine Knight, eu não sabia, como o caso era ela contando, eu só fui saber realmente detalhes, assim, mais mórbidos na hora da gravação. Então, a minha reação é real. De choque é real na gravação. Agora, a dela já é assim, já sei o que acontece, já tô acostumada. Então, tô até aguardando a reação da Robin. Ela fica esperando, né? A gente espera a reação da outra, a gente não conta de propósito, às vezes. Isso é legal. Isso é legal. Fica mais real, né? Sim. Um caso que eu ia perguntar pra vocês, não sei se mexeu tanto quanto comigo, foi das meninas de Alcácer. Não sei se essa é a pronúncia, né? Alcácer, eu fiz esse caso, nossa senhora. Cara, eu fui pesquisar depois e eu me arrependi amargamente. Não pesquisem, gente. Não pesquisem de verdade. Porque eu fui procurar a imagem lá e, enfim, depois acabei indo assistir a série lá da Netflix. Também. Eu fiquei muito mal mesmo. Você gostou da série da Netflix? Achei muito enrolada e muito focada no pai. Exatamente. Eu queria mais detalhe, assim, da situação toda, mas eu acho que ficou muito embromation na questão do pai. Né? Eles rodearam muito, né? Não focaram, né? Verdade. Eu acho que a maneira como eles conduziram, eles iam muito e voltavam. É muito confusa a maneira como eles colocaram as informações. Você fica tanto sem que eu saber, falo né? isso no episódio, né? Que eu não gostei muito. Então, né? A curiosidade é que mata, né? A gente vai atrás de mais. Isso, você vai... Sempre. Mas eu falo, não vai... Esse caso eu não compensei atrás, não. É verdade, assim, mexeu de eu ficar uns 2 dias. Falei, cara, como é que tiveram coragem? Mas, enfim. Essa questão das imagens, a gente nunca procura colocar nada pesado, né, Rob? Porque a pessoa, se ela quiser, ela vai encontrar no Google. Então, a gente coloca alguma coisa mais leve, né? Nada assim de parte do corpo humano, nem sangue, nada disso. A questão não é essa, não é chocar. Mas a ideia é justamente divulgar o podcast pela mídia social, né? Pelo Instagram. E dar a oportunidade da pessoa ir seguindo os posts ao longo do episódio, para ela ir visualizando, então esse é o cara que matou, então aquela era a vítima, aqui o local do crime. Isso é interessante, porque quando eu era ouvinte, né, quando a Robin me mandou o Crime Junk e tal, eu comecei a querer ver. Eu falei, eu preciso ver isso em algum lugar. Então, se eu fizesse um podcast, eu ia querer ter as imagens. Então, foi justamente essa necessidade que empolgou a gente a colocar, né? Fica bem informativo, né? Isso, é que normalmente o pessoal de podcast, como é o nosso caso, a gente trabalha com as mídias, mas a gente trabalha também com site, né? Normalmente o pessoal faz um site, tem alguma coisa assim. A gente nunca tinha visto um Instagram para acompanhar em tempo real ali. Você tá ouvindo e já acompanhando as imagens. Isso foi fantástico. Obrigada. Algumas imagens a gente até censura, né? Aconteceu isso no último episódio. E uma coisa legal é que quando uma não censura, a outra funciona como uma espécie de filtro. Então, eu me lembro muito do caso da Dália Negra, que foi icônico disso. A Dália Negra, ela... Enfim, isso eu acho que não é spoiler porque é um caso conhecido, mas ela foi desmembrada. E existem muitas fotos públicas disso. Então...
eu ia colocar as fotos, né? Eu ia postar. Mas aí a Mari, ela me parou e falou assim, não precisa, sabe? Se alguém quiser ver, ela vai encontrar na internet. Fácil. É desnecessariamente pesado a gente colocar isso. Vamos colocar uma foto que não dê pra ver tanto, assim, porque o objetivo realmente é esse, não é chocar, né? É passar ali as informações do caso. Sim, mas bem bacana o jeito que vocês trabalharam essa ideia. Obrigada. Nós vamos passar para a próxima pergunta. E aqui, na verdade, já a gente até deu uma segurada, né, Vini? Na questão de ser operário fã, mas aqui não dá para segurar, não. A gente tem que se conter um pouco aqui, exatamente. A gente segura, mas não tá segurando nada. Não tá, cara. Uma coisa que a gente já é da nossa vontade de saber, e eu vi lá nos comentários do Instagram, o pessoal perguntando por que não um episódio por semana? Né? Por que não? Cara, é difícil ficar esperando 15 dias, né? A gente fica ali naquela ansiedade. Então a gente queria saber assim, como que vocês fazem? Vocês conciliam o podcast com outra carreira? Agora a gente já sabe que vocês são advogados, né? E quanto tempo leva ali para produzir o episódio? Desde pesquisa, gravação, edição. A gente sabe que tem post no Insta e tudo mais. Então, dá para fazer ali um por semana? Não dá? Olha, infelizmente não dá. Porque... Por enquanto, né? Assim, eu não sei por quanto tempo, mas... É um alento já. É muito corrida a nossa vida no escritório, então acaba que não sobra muito tempo pra gente fazer um roteiro, pesquisa, gravar, editar. Em uma semana é muito pesado, então a gente já fica louca, né? A cada 15 dias. Mas como ela faz um, eu faço outro, dá um respiro. Mas não tanto, porque na verdade a gente leva umas 3 semanas, né, Rob? Pra finalizar tudo. Eu diria que cada episódio, assim, né, a nossa média é 3 semanas, porque o processo todo, ele envolve desde o levantamento, né, de informações. Então, a gente pega informação, a gente compila, e aí a gente vê o que vale a pena falar, o que não vale, o que é real, o que às vezes é só ali uma coisa que talvez seja desnecessária, né? A gente faz o roteiro, a gravação e edição para depois fazer o post. Então, são muitos passos. O Fábrica, hoje, né, somos só nós duas. Então, conciliar isso é um pouco difícil. Só que a gente tem essa vontade, né? Se a gente puder, quando a gente puder, a gente quer, sim, fazer cada vez mais episódios. Na verdade, eu queria fazer toda semana. Nossa, sonho. Não dá. É o nosso sonho também. Sonho dos operários. Então, eu cheguei até a cogitar aqui, comentando com o Otávio. Eu falei, será que, por exemplo, se vocês abrirem espaço para o pessoal mandar não só a sugestão de caso, mas o pessoal mandar o caso já com uma pesquisa e tudo mais. Ele falou, eu acho que não compensa, porque elas vão ter que revisar todas as informações. E outra, não é o jeito delas de contar. Elas têm o jeito delas de contar e é isso que faz o Fábrica ser o que é. Esse é o lance, né? Então, nossa, é uma ideia, eu nunca tinha pensado nessa ideia, mas realmente a gente teria que revisar, porque por outro lado, desculpa, é uma responsabilidade você tá falando, olha, aconteceu isso. A pessoa que vai ouvir, ela vai depois reproduzir isso. Isso. Né? Então você tenta checar o máximo. É óbvio que a gente vai encontrar as mesmas coisas que as pessoas na internet, mas a gente tenta checar. Então tem site que vai falar, mas a fulaninha matou assim assado. Aí tem um outro que vai falar diferente. Aí eu falo, qual que tá certo e qual que tá errado? Então esse trabalho de checar também dá trabalho, né? Trabalho que dá trabalho. Então, a gente vai num terceiro, ou vai numa fonte estrangeira, ou vai em alguma entrevista no YouTube, a gente faz muito isso, né? Entrevista. Sim. Ou livros, a gente recorre a livros, enfim. Até comprei um recentemente, não posso falar, para um episódio futuro. Bem legal. Bem legal. Olha. Um episódio, né, mais rico. Então, depois de começar a ouvir os episódios de True Crime, eu também tô lendo. Legal. Que legal. Eu peguei da Dark Side e meu marido falou assim, meu Deus, eu tô achando que você tá virando uma psicopata. Nossa culpa, desculpa. Então, tá ficando... Porque assim, eu ainda não consigo ouvir os gringos, porque meu inglês não é fluente, né? Eu não tenho
informação nenhuma. Então, eu morro de vontade de ouvir, mas eu não consigo ainda. Ele foi até pegar porque eu esqueci. E ele é um livro que fala sobre todos os casos de psicopatas. Quem foi, como ele nasceu, o que aconteceu com ele, o que ele fez. E a lateral do livro é toda cheia de sangue, assim. Ele é Serial Killers, Anatomia do Mal. Sim, ele é lindo. Eu sei qual que é. Esse livro é maravilhoso. A gente adora Dark Side. A gente tá montando aqui a nossa coleção particular aqui pra ajudar nos episódios, né? A Rocco também olha é só, ótima. Gente, assim, eu voltei a ler agora, depois dos episódios, que eu falei, não, eu preciso ler alguma coisa, porque, né, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva aí, de ficar só no Facebook, nas redes sociais, porque eu e o Otávio, a gente trabalha com mídias sociais, então a gente faz Instagram, Facebook para empresa, a gente já tá na mídia social aí faz 3 anos, e aí eu fico, na minha hora vaga, é Netflix. Agora à tarde mesmo eu ainda acabei assistindo um caso real, pra variar, né? Eu tava assistindo do marido lá, esqueci o nome, que assassinou as 2 meninas e a esposa grávida. Eu vi ontem Você viu? Eu vi, da família Watts, né? Isso, esqueci o nome, sou péssima de memória, né? Então eu falei, eu preciso ler alguma coisa. E eu sou muito fã de livro, assim. Aí, graças aos podcasts e tudo mais, já me reacendeu essa vontade. Olha só, outra coisa que o Fábrica e outros podcasts me trouxeram, né? A vontade de ler de novo. Legal. Olha aí, tá vendo, Isso é bem legal. Eu indico. E o interessante de vocês, que é falando com vocês agora, assim, pessoalmente, e também ouvindo o podcast, nota-se um grande carinho que vocês têm pelo podcast de vocês. E isso reflete na qualidade, né? Exatamente. Né? Exatamente. É um cuidado, né? Um mimo com cada detalhezinho. Você consegue enxergar isso ouvindo e falando com vocês agora. É muito interessante mesmo. Sim. A gente chama o podcast de nosso bebê, né, Mari? A gente trata, assim, realmente é uma coisa que a gente não esperava. E só de ter dado certo, assim, de a gente estar fazendo isso, de terem pessoas que gostam de ouvir a gente, nossa, não tem nem palavras. A gente torce aqui pro Fábrica bombar e monetizar vocês. Pra vocês terem mais tempo pra gravar podcast. Aí é um por semana. Isso. Quem Aí sabe, vai. né? Quem sabe alguém consegue contribuir com alguma forma, sei lá, ajudando na edição, ajudando mandar o caso resumido, não sei, né? Algum tipo de contribuição que facilite ali pra vocês montarem desse jeitinho que vocês fazem, a gente adora. Exatamente. Quem sabe? Vamos monetizar o Fábrica, gente. Bom, e agora a gente vai para a nossa pergunta aqui, que é a pergunta que nós vamos fazer em todos os episódios desse mês, né, para os podcasters. Eu queria saber de vocês o que o podcast mudou na vida de vocês. Olha, a gente primeiro com o podcast começamos a conhecer pessoas do mesmo nicho, pessoas maravilhosas pelo Instagram. E eu acho que eu sou uma pessoa mais feliz, sinceramente. Eu amo fazer o Fábrica de Crimes. Como eu disse, eu queria fazer toda semana, infelizmente não dá. Então, assim, na esfera pessoal, eu não posso dizer que houve mudanças externas, mas assim, pessoalmente, eu sou uma pessoa mais feliz. Eu acho que também a gente acabou levando as nossas conversas, né, que eu e Mari, a gente falava muito sobre crime, muito sobre tudo relacionado a true crime, e a gente levou o que a gente conversa para todo mundo. É simplesmente isso. Eu acho que a pegada do podcast é uma conversa entre eu e ela, e as pessoas apenas estão acompanhando, né? Então elas se sentem parte disso. E uma coisa muito legal que aconteceu é que a gente viu que isso tá realmente indo para muitos lugares quando a gente começou a receber retorno de pessoas de vários lugares, tipo do Japão, da China, vários lugares. Então a gente fica muito feliz porque cada vez mais está crescendo, né? E a gente sabe que é como se fosse todo mundo sentado
no quarto conversando, e é exatamente essa a ideia do podcast. Nossa, a primeira mensagem que a gente recebeu foi de um rapaz, ele mora no Japão, e eu fiquei, Rob, ele mora no Japão e ele mora no Japão, assim? Como assim? Cara, isso é muito gratificante, Que sério. máximo. É clichê, eu sei, mas é o que eu sinto, assim, é gratidão porque você faz Com um trabalho, certeza. você tem um feedback Exato. legal, cara, isso é Sim. tudo. Uma das coisas que eu fiquei preocupada quando eu convidei vocês é... Porque, assim, na verdade, eu meio que me sinto íntima, né? Por acompanhar ali Sim, o Fábrica. verdade. E aí Isso. eu mandava as coisas e falava, gente, eu tô achando que eu tô falando com as minhas amigas. E aí depois eu troquei o WhatsApp com a Mari e eu às vezes eu embalo lá no assunto e eu falo assim, não, deixa eu segurar que eu sei que ela tá no trabalho e meu horário é mais flexível. Mas é meio que como se a gente realmente conhecesse vocês pelo Fábrica. Né? Isso é verdade. Realmente a gente tá conversando ali no Instagram ou no WhatsApp como se a gente... Quando a gente ouve o Fábrica, assim, é como se a gente realmente estivesse num quarto trocando ideia de amiga, assim, né? Sim, e podem mandar mensagem, gente. A gente ama direct, a gente responde todo mundo. Eu adoro conversar com os operários. As pessoas às vezes ficam tímidas, né? Mas podem mandar então. mensagem, sério. Eu adoro esse Eu contato. A gente mando, conversa pode deixar. bastante com as pessoas. A gente fez vários amigos nessa coisa, né, do podcast. Então, todo dia a gente recebe mensagem e a gente faz questão de não deixar nenhuma resposta, assim, pendente. A gente sempre vai responder, nem que seja um oi, tudo bom? E a gente, nisso, acaba conhecendo muita gente. Então, isso é bem legal. Isso Exatamente. foi uma coisa que eu falei pro Otávio. Todos os posts do Instagram não ficam sem resposta. Pode ter 500 Não. comentários lá. Todo mundo ali tem uma resposta. Aí eu fui respondido, hein? Eu fui respondido. Não, eu também mandei direct, convidei e estamos aqui gravando o podcast. Eu mandei até gente, uma eu não- ideia. Mandei até uma ideia, né? Um sei, quem caso, você sabe- mandou um caso? Eu mandei. Falei pra ela. Ah, não tô sabendo. Eu citei o do João de Deus, de repente. Quem Polêmico. sabe? Quem sabe? Mistério. Agora, outubro, muitas novidades, né? Que a Muita gente tá novidade. Tô curiosíssima pra saber todas as novidades de outubro. Ah, falando nisso, que dia que sai esse episódio lá? Essa é outra curiosidade, o dia que sai, que é dia 19 de outubro. Ah, legal. Deixa eu tá, perguntar mesmo. Dia 19 de outubro. E Bem legal. Ansiosíssimos. Os nossos episódios saem na segunda-feira, às 8 da manhã. Então, toda segunda sai. Aí, aqui na cidade, além de... que a gente tá bem no interiorzão de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar de Araçatuba. Já. Quente pra dedéu. Nossa, Senhora. Só aqui. tem notícia ruim. Só tem notícia ruim. E aqui tem uma página no Facebook que é uma página era uma página de zoeira da cidade que ele tem muito alcance. Não sei quantos mil ele tem. Mais de 100 mil. E ele chamou a gente para colocar o Vodcast lá. Então, além de rodar ali em todas as mídias, na sexta-feira, né? Toda sexta-feira sai nessa página também. Ah, legal. Bom saber. Olha, o Fábrica vai. ficar Vai, o famoso. Fábio tá falando. A gente Isso. quer levar o Fábrica para todos os lugares. E também na Rádio Web. Exatamente, Na Vinícius. Diário Mix. Exatamente. Vinícius é narrador, gente, voz de locutor, não tem nem como negar, né? É a voz de locutor, caramba. Ele trabalha na rádio no sábado de manhã e tudo mais, e tem a outra rádio que fez parceria com a gente, que também toca nosso episódio lá uma vez por semana, uma rádio, até dá pra passar o link depois. Aí passa legal. sim. Bem bacana pra gente divulgar. Vamos colocar o Fábrica lá em cima que vocês merecem. Poxa, Isso. obrigada. Obrigada. Rumo ao topo. E a gente vai junto como operário, né, Vini? Exato. Sugerindo vamos, caso e dando palpite. vamos seguindo sempre. Quem É, sabe a vai gente ser. grava de novo, né? Com Olha, certeza. Sim, com certeza. olha, o legal dessa pergunta que a gente fez, tá? Que a gente vai fazer todos os episódios para todo mundo, o que o podcast mudou na vida, a maioria das respostas são quase todas iguais, né? Que o pessoal sempre fala assim, primeiro, que é o reconhecimento de pessoas ouvindo o nosso podcast e tal, e tendo esse contato com essas pessoas, e também conhecer pessoas gravando o podcast. Então, hoje a gente está gravando com vocês e tem o contato pela internet, Instagram. Então, os podcasters gostam disso e a gente também. Esse é o grande lance de fazer o podcast, né? Sim, a gente, Com eu certeza. não imaginava poder conhecer pessoas que você admira o trabalho e de repente você tá aqui Exato. batendo um papo, né? Gravando um episódio e tá batendo um papo de amigo aqui. Sim. Fantástico.
Meninas, eu vou... Eu ia deixar pro Vini agora, tradição do podcast. Pode puxar, Cris, pode puxar, ué. Então, eles têm uma tradição desde quando a gente começou com o podcast, que é o convidado contar ali pra gente um fato engraçado, inusitado sobre o Fábrica, no caso, né? Alguma coisa que aconteceu, assim, que, né? Que, por exemplo, esse cara do Japão foi a primeira mensagem que, né, já te deu um choque ali no início. Então a gente queria saber uma história engraçada do Fábrica, um fato inusitado aí. O que vocês contam pra gente? Olha, engraçado, eu posso dizer que hoje ela é engraçada, mas no primeiro dia que a gente sentou, eu tava na casa da Rob pra gravar, foi uma experiência, eu diria, traumática. Eu fiquei literalmente, a gente tava no quarto dela, eu fiquei assim, Rob, pelo amor de Deus, a gente não pode postar isso, tá horrível. Eu fiquei em posição fetal, ela rindo. A gente deitou em posição fetal. A gente deitou em posição fetal. Sim, literalmente, eu me encolhi. Literalmente. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui da minha vida? Eu não posso liberar isso. Mas, e tem a questão do cemitério, que é contar a Rob. A questão do cemitério, é verdade. Bom, a questão do cemitério é que o QG do Fábrica, né, o local aqui que a gente usa pra gravar, que a gente montou, fica em frente a um cemitério, né? Então, é bem pertinho. Nossa, cara. Olha que coisa linda. Todas as janelas dão para o cemitério. E, assim, a gente não sabe, né? Mas eu diria que a gente já viveu algumas experiências, assim, um pouco mais sinistras, assim. Eu diria que é poltergeist, a Mari não acredita, né? Mas eu acho que é, sinceramente. Prefiro negar, né, Mari? Eu acho que é só, tipo, explica pra eles o que seria, Rob, o poltergeist. Bom, a primeira vez que aconteceu foi no episódio 3 que a gente tava gravando, que era da Barbie e do Ken Serial Killers. E a gente gravou normalmente e chegou na hora de editar, toda vez que a gente mencionava o nome de uma vítima específica, dava um problema técnico. Mas assim, tudo que a gente falava dessa vítima começava um problema, não sei, no áudio, alguma coisa como se fosse realmente um barulho ali de poltergeist. Isso, é uma interferência. E isso acontece em alguns momentos. Em alguns episódios que a gente gravou, assim, de toda vez que a gente falar o nome de uma determinada pessoa, isso acontece. Então, eu adoro essas teorias, assim. Eu adoro pensar que pode ser alguma coisa do além. Então, eu gosto de pensar que talvez seja alguém querendo se comunicar com a gente. É um sinal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Jesus. Ó, isso vai dar pano pra manga lá no... Não, eu adoro. De fato, isso existe. Isso aconteceu mesmo. Mas eu falei, Roberta, isso é erro. Uma pessoa racional, né? Entendeu? Alguma coisa. Aí ela, não. Ó, como operária, eu acho que vocês deviam tirar uma foto, assim, da janela e postar, assim, esse A cemitério. gente chegou a fazer um story, né, Rob? A gente fez um story da janela mostrando o cemitério, mas isso foi lá no inicinho, não tinha tanta gente seguindo a gente mostrou, falou, olha, a gente grava aqui. Aí, tipo, ninguém respondeu, porque a gente ainda não tinha nenhum operário. Mas a gente adora. Tem um episódio nosso que é o da Elisa Lam, que ela morre num hotel, né? É um caso muito conhecido. Eu fui ficar nesse hotel. Então, assim, cara, eu vou em busca disso. Realmente é uma coisa que... Mas você foi depois do caso? Eu já conheci esse caso há muito tempo, porque ele é um caso bem conhecido lá fora. E aí eu falei assim, muito antes de pensar em fazer o podcast, falei, vou passar uma noite lá, passei uma virada de ano. Acho que foi cara do céu, 2016 para 2017. Fiquei lá, morri de medo, porque eu morro de medo de tudo relacionado ao espírito. Mas eu adoro. Eu adoro. Porque só de ver o vídeo daquela parte do elevador dela, eu tenho agonia. Nossa. Esse caso, eu quero fazer ele desde o primeiro dia do Fábrica de Crime. Só que eu falei assim, Mari, você que vai fazer, porque eu não tenho coragem. Eu morro de medo. Mas eu fiquei no hotel. Então, não sei, vai entender a minha cabeça. Gente, olha, não tem... Eu tenho medo, mas eu vou testar. Bom, na verdade, acho que o Fábrica já existe há muito tempo. Ele só não virou podcast lá atrás, né? É por aí mesmo.
Olha só. Mas a foto do cemitério tem que estar no Instagram. Agora a gente... Não, É eu tô uma curioso boa agora, tem É. que colocar. É uma boa A ideia gente vai agora colocar. pro Halloween. Meu, vocês têm noção o quanto isso vai engajar se vocês fizerem isso, essas fotos? Caramba, parece que é combinado, né? Olha. Ou quando tiver um poltergeist desse, um episódio assim, você colocar lá no finalzinho. Ah, então, nesse episódio do primeiro, que foi o que mais apareceu, né, no episódio 3, eu acho que a gente ainda não tinha erros, né, Mari? Se eu não me engano. Então, se não, talvez a gente tivesse colocado. Mas eu também tenho um pouco de medo de colocar. Não sei. Vai que é realmente alguém querendo falar alguma coisa? Não sei, gente. Não sei. Vai que toca ao contrário e tem uma mensagem. No episódio de hoje, Barbie Ken Killers, ou Acordo com o Diabo. A Barbie e o Ken Killers eram ninguém mais ninguém menos do que Paul Bernardo e Carla Homolka. Eles são o casal serial killer mais famoso do Canadá. Eles ganharam esse apelido. Meu Deus. As teorias começam. A Rob, ela acha que pode ter sido a vítima falando assim, Ai, ó, meu Deus. tá contando a minha história errada. Hein? Olha que eu nem ia falar isso, hein? Mas é verdade. Uma das minhas teorias era essa, de que talvez fosse a vítima, né? Que se você ouvir lá o episódio 3, uma das vítimas chama Leslie. E o que aconteceu da interferência foi com ela. Eu fiquei pensando, Mari, será que é a vítima falando assim, vocês estão contando a minha história errada? Eu falei, meu Deus do céu. Ai. Ó, do que eu tenho uma mente fértil aqui, eu fico imaginando essa pessoa chegando, moço, só um bonitinho. Não era assim, não, tá? Na verdade, foi assim. Eu não morri bem assim, não, tá? Não foi assim, não, moça. Foi assim, ó. Você tá Isso. exagerando, moça. Que horror, a gente, né? Ai, cara. Mas quem segue a gente entende. É Não, maravilhoso, quem segue maravilhoso. adora, isso. né? Adora. Eu Nossa, fui até que procurar legal. aqui qual que era o terceiro episódio pra eu ver o nome da menina. Ai, já abri no Instagram. Ai, meu Deus. Teorias da conspiração. Daqui a pouco Pois eu e é. o Vini vamos começar a trocar o WhatsApp com as teorias. Ó, se começar a falhar aí o áudio, não sei, de repente... Mas é isso então, gente. Eu Vini, arruma mais pergunta aí, porque eu não quero acabar o podcast, não. Olha só, não tem problema, eu encerro. Não, mas então, eu não queria encerrar. Eu sei que as meninas também têm compromisso, né? Então, sabadão, as minhas tem, né? De repente tem... Sabadão Não, é a gente adorou aqui. A gente, quando recebeu o convite, a gente falou, não, vamos, com certeza. Vocês já participaram de outro podcast? Já participamos do Pini Crime. Também foi em formato de entrevista. Deixa eu dar uma olhada, porque a gente colocou isso, na verdade, nos stories fixos. Sempre quando a gente faz uma parceria, a gente coloca lá no story fixo, com certeza, né? Vocês vão foi ficar lá. criminalismo, legal. Foi, criminalismo. Também é bem legal o podcast do criminalismo. Muito legal. A gente falou sobre um assunto bem interessante, que é sobre pessoas que são inocentes, mas confessam crimes que não cometeram. Então, foi a gente, a Verônica, do Criminalismo, mais o Gabriel, do Um Pouco de Terror, por favor, que também faz um podcast. E a gente estudou bastante esse tema para poder comentar, né? Então, ali, nada mais é do que a nossa opinião sobre o assunto. É bem legal também. Eu vou procurar, vou ouvir também. Até sair o próximo episódio, a gente precisa de material, né? Isso, exatamente. Tem que dar uma vasculhada aí. E vocês lembram de mais alguma coisa engraçada durante a produção do Fábrica? Algum comentário lá no Instagram? Alguma coisa que vocês tenham dado muita risada? Nossa, o Instagram acontece de tudo lá, vou te falar. Eu acho que uma coisa engraçada também que a gente pode falar é sobre a origem do nome, né? Do Fábrica. Isso, verdade. Posso contar? Pode, fala. Estávamos as duas no grupo do WhatsApp com esse nosso amigo em comum, Felipe. Só nós três sabíamos. E ele falou, a gente falava tanto em podcast, ele falou, gente, vai criar um grupo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais vocês duas falando de podcast. Criamos um grupo só pro Fábrica no WhatsApp. E cadê o nome? Qual vai ser o nome? Que não era o Fábrica, né? Era nada, era podcast apenas. Era podcast. E aí,
A gente pensando, qual vai ser o nome? Indústria de crime, não sei o que de crime. Aí eu falei, Rob, aqui no Rio tem uma... Eu não sei se aí tem, mas aqui tem uma franquia de bolos chamada Fábrica da Vó Alzira. E que eu adoro. Maravilhosa. E aí eu falei assim, ela produz bolos, a gente pode produzir crimes, a gente Olha chama Fábrica de Crimes. Aí ela adorou e ela já começou a fazer lá o esboço do logo. Eu falei, bota uma fumacinha rosada saindo do I, e foi se formando o logo assim, entendeu? Então eu tive essa ideia dessa franquia que eu gosto bastante, que não tem nada a ver com o assunto. Patrocínio Fábrica. Como chama? Fábrica da Dona Alzira? Fábrica de bolo? Fábrica de bolos da Vó Alzira. Patrocínio Patrocínio Fábrica de por crime. favor. O meu É. Eu acho que é o nosso sonho, ser patrocinado pela Fábrica de Bolo da Valzeira. Ah, é tudo de bom, né? Essa questão do nome realmente é engraçado, porque quando foi começar o Vodcast, foi essa luta também, não tinha nome. Com parto, né? Uhum. Meu Deus do céu. E Foi. essa palavra É vote, difícil, né? essa palavra vote, eu não sei se vocês já ouviram falar em algum lugar, é uma palavra aqui de Araçatuba. Só tem aqui. É uma expressão araçatubense, assim. O nosso primeiro episódio conta, né? Se você digitar no Google lá, você vai encontrar a expressão, como que é? Interjeição pessoal de Araçatuba. Então aqui é vote pra tudo. A mãe, Legal. a mãe mandou você ir pra dentro, você não foi? Vote, mãe. Aqui tudo é vote. Então, assim, Olha, ele não tem conhecia. várias, e a gente explica tipo, tudo. Vote, a gente tá falando com a Mari e a Rob, olha. Né, Vini? Olha. Fala sério. Incrível. Vote, tô gravando com a Fábrica. Bom, é isso aí, estamos terminando o Vodcast. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas calma, porque você ainda pode nos acompanhar lá no Instagram, onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso programa. E também estamos disponíveis lá no Google Podcast, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser, além do nosso site vodcast.com.br. E se você que está nos ouvindo aí gostou do programa, quer mandar aqui uma ideia de pauta, manda um salve aqui pro Vodcast. Ô Cris, qual que é o e-mail, Cris? @vodcast.com.br. É isso aí, @vodcast.com.br. E eu quero aqui agradecer as nossas convidadas de hoje. Meninas, foi um prazer imensurável. Nossa, muito obrigado, viu? Muito obrigada, adorei participar, vocês são muito, muito simpáticos. Ah, a gente adorou vocês aqui, gente. Eu não vou nem dormir essa noite. Operário e operária, né? Com certeza, opa. A gente amou participar. E se você quer conhecer um pouquinho mais do Fábrica, segue a gente lá. @podcast Fábrica de Crime. Isso, as redes sociais, o Instagram do Fábrica, todas as descrições vão estar na descrição do nosso episódio, do nosso site. Então a gente vai colocar tudo lá pra vocês. Sigam as meninas, vocês vão adorar o jeitinho delas contar, é muito diferenciado. É um podcast que vale a pena realmente ouvir. E vocês vão curtir demais, assim, o jeito que elas fazem o Fábrica de Crime. E outra, Muito bom. Acompanha pelo Instagram, que vale muito a pena também. Bom, é isso aí. Então, até a próxima semana com mais um programa. Belezeira? E vote pra todo mundo. Então, um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Assim, algum caso específico, depois de gravado, vocês ficaram abaladas? Teve alguma situação específica nesse sentido? Comudo. Mari, Oi? você quer falar? Eu posso falar? Não, pode falar, Rob. Posso falar? Não tem problema não, eu tava esperando você falar, não sei se é que Ah, tá. Então essa parte vocês editam aí. Ou então vai pros erros. Vamos deixar pro final. Podcast.